Bora, nação rubro-negra, vídeo novo no canal e o Felipe Luiz admitiu o erro. Flamengo não é mais o mesmo Flamengo de 2 meses atrás, de velocidade, de intensidade, e a mídia vai comentar. Então, se você é novo, seja muito bem-vindo, deixa aquele teu like e se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo exclusivo aqui do nosso Mengão, hein? Partiu! O Flamengo não conseguiu acelerar para criar uma vantagem maior, e quando o Ceará muda o jogo, o Flamengo não consegue reagir. O Ceará precisou, para mim, que me chamou de atenção, de muito pouco. Precisou de um momento de pressão, precisou de um pouco de bola. Mas o Flamengo não conseguir reagir com o time que tem, o treinador... É isso complicado. aí se deve a quê? O Arrascaeta sai, as peças que estavam ali não estavam, o time que está em campo não é um time que está acostumado a jogar, uma base de sustentação que você tinha na linha de volante você já não tem mais, hora por lesão, hora por cara que foi operado como pulgar, hora pelo De La Cruz que está sempre machucado. Uma outra base de sustentação do time saiu, você ainda não repôs essa peça. Então, quando você começar a girar, o Flamengo tem um elenco que vai ser o mais estrelado. Tem, mas está contratando. O Saúl, a gente ainda não sabe que condição vai jogar. O Carrascal ainda não entrou. O Emerson não é para o meio, é para lateral. Sabe, o Samuel Lino, que já teve um pouco mais dificuldade hoje, sim. Ele até uma declaração interessante, porque ele não joga sempre assim, chamou muita atenção no primeiro jogo, hoje já não chamou tanto. Então, essas oscilações de uma equipe que mudou dentro do jogo, o Flamengo termina o jogo, não é o Flamengo titular que você fala, por que esse time não conseguiu jogar contra o Ceará? Porque era um outro time. O Ceará mudou, tem um outro time do outro lado, então acho que o Flamengo sofreu com isso. E um Flamengo que, nos jogos do Campeonato Brasileiro, ele já vinha tendo dificuldade para criar. Era uma bola parada aqui, era uma bola parada acolá, era uma genialidade ali. Hoje teve um time que conseguiu se reinventar no jogo, e muito mérito do Ceará também, porque a gente não pode passar só pelo Flamengo para explicar esse jogo. Você conseguir, como o Ceará, com muito mais limitação, você conseguir mudanças. A gente está falando do Lucas Mugni. O Lucas Mugni não tem vaga no Flamengo tem uns 10 anos, ou 12, quando ele foi chutado de lá. Então, o Lucas Mugni ser um cara que entra por ali e consegue criar. O Sobral que entra. A gente já imaginou em algum momento que o Sobral fosse ser um cara de pegar um time de um pouco mais forte. Tal. O Sobral que entra, o Flamengo que pressiona, uma bola levantada, falha. A gente tem que falar, falha também explica o resultado. Claro, falha técnica individual para explicar o resultado. Então, isso dá para explicar o resultado, porque o Flamengo no segundo tempo não conseguiu se recompor diante do Ceará. O Ceará dentro do jogo conseguiu se recompor, o Flamengo não. Então, mas por que não é só o caso do Ceará? Por que outras equipes estão conseguindo se recompor contra o Flamengo e o Flamengo não consegue se recompor contra ela? O Flamengo mesmo de jogos que o Flamengo tem. Nesse momento, quase sempre ele perdeu o impacto dele no ataque. Ele era um time que marcava muitos gols. E você tem um Flamengo com mais dificuldade. Hoje, com o Bruno Henrique, o Plata, o Samuel Lino. O Samuel Lino vai ser titular. Chegou agora. A única coisa que pode impedir entre um jogo e outro é a condição física dele, mas ele é titular do Flamengo. Emerson Royal vai ser titular do Flamengo. E esses caras estavam jogando, estavam de férias. Como o Saúl estava de férias também. Entrou no segundo tempo. Vejo, assim, há um bom tempo eu vejo o Flamengo numa transformação enorme de um semestre para o outro. Embora para a gente a mesma temporada, mas a nossa temporada está muito condicionada à Europa. E no caso de vendas, né, saiu o Gerson, saiu o Wesley. E aí o Flamengo recebe vários jogadores. Não só para estas funções, posições, vem aí o Carrascal também. Mas é uma equipe que, com os jogadores que estão chegando, vai alterar um pouquinho a forma de jogar. Alterar um pouquinho mesmo dentro dos padrões do jogo proposto pelo Felipe Luiz, a execução pode mudar um pouquinho em função de característica. E ainda eu vejo um Flamengo, acho que o Flamengo ainda não chegou a 50% do que ele pode jogar. O problema é, né, nesta etapa do ano, o problema é que ele está numa fase decisiva, né, de Copa do Brasil, já não saiu bem no meio de semana. E ele tem agora o Atlético Mineiro fora de casa e uma derrota no Maracanã para se livrar dela. Difícil, ainda num gramado sintético, é difícil. A outra é Libertadores da América. Então, talvez, sim, acho que o Flamengo não vai abrir mão de Libertadores e é brasileiro, e ali está vendo que a Copa do Brasil vai levar como for possível, e já não está legal. Então vamos ver o que... Porque hoje ele foi... Ele não pensou na quarta-feira. Não, ele pensou no brasileiro. Na quarta-feira ele pensou no brasileiro. Exato. Porque o Jorginho e o Arrascaeta prioridade. Assim, a minha questão é, eu até acho que, de fato, o Flamengo não está jogando tudo que pode, está longe disso, concordo com o Calçade. Isso não é de hoje, isso vem de jogos recentes também, muitas vezes ganhando jogos com jogadas bem trabalhadas e bem treinadas na bola parada, né, porque isso é mérito também. Né? É que, claro que do Flamengo você imagina mais, você espera mais. Então, ok, de maneira geral... Tem essa questão que o Calçade está falando. Mas olhando para hoje, eu acho que a decepção que fica é porque, na minha opinião, não é que o primeiro tempo do Flamengo não foi ruim, como você falou.
Eu acho que foi ruim. Eu achei que foi boa, um bom primeiro tempo do Flamengo. E aí chama atenção a diferença do primeiro para o segundo tempo. Se foi um problema físico, se foi uma questão física, talvez o Felipe devesse ter mexido antes, mas ele mesmo disse que não foi uma questão física. Porque ele entra o Saul no começo do segundo tempo e de resto ele vai mexer faltando ali 14, 13 minutos. O Saul já é uma questão física. Então, mas ele não está pronto mas na hora que fisicamente. sim, se a questão fosse, pô, meu time não vai aguentar tal, ele ia fazer 3, 4 mudanças aos 15 minutos. E não ali aos 76, né? Segurando. Então, ele, no fim das contas, acho que as atitudes dele, ao mudar tão tarde, de alguma maneira corroboram essa ideia de que, cara, o problema não é físico, não era isso. E aí tem um problema, porque ele mesmo falou. E a galera que chegou, todos esses reforços que chegaram no Flamengo agora, vai levar um tempo também para poder se adaptar. O que eu não consigo entender é que o Botafogo troca peças com o carro rodando, podemos dizer. O Botafogo, ano em ano, tá vendendo e trazendo reforços, vendendo e trazendo reforços, e o time consegue encaixar muito rápido, inclusive até de treinador, né? O Botafogo toca atrás de treinador, trocou de treinador não tem nem 2 meses, tem nem 1 mês na verdade, e já tá conseguindo aí vencer, ter uma sequência de vitórias, lógico, perdeu agora contra o Cruzeiro, mas tá sempre encaixando, os jogadores entram num estilo de jogo muito rápido, e o Flamengo não consegue. O Felipe Luiz até admitiu o erro ontem, né? Mas tem que ver um pouco isso também, cara. Aí já não sei se já é a parte já do treinador, se realmente é dos reforços. Quero saber de você, comenta aqui embaixo o que tá faltando nesse Flamengo, e se você é novo no canal, muito obrigado pela presença, não vá embora sem se inscrever, porque todo dia tem notícia aí bastidor do Flamengo, fechou? Fui!